domínio público recebe hoje o doutor em Filosofia e Direito, professor Vambert Gomes de Lourenço. Professor, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão do ceticismo, né, mas também essa questão dos partidos, né? O senhor ressalta muito a importância dos partidos. Hoje os partidos estão muito ligados a interesses, né? E muitas vezes deixam de debater ou ser constituídos a partir de projetos. O Brasil teve uma oportunidade, o senhor fala um pouco do parlamentarismo, né? A questão do presidencialismo, que foi um plebiscito. O Brasil acabou optando pelo presidencialismo. O parlamentarismo poderia ser, por exemplo, uma alternativa? Eu sou, claro, inclusive, muito simpático ao parlamentarismo. Mas o senhor acha que poderia ser uma alternativa de fortalecimento dos partidos? Seguramente, porque o parlamentarismo constrange os partidos a terem uma identidade ideológica, inclusive no programa de governo. O que aconteceu agora com Angela Merkel, por exemplo, ela reuniu a democracia cristã, a social-democracia, que não se entendia muito na Alemanha, era dos partidos não se entendiam, no governo dela anterior, ela conseguiu unir e quem conhece um pouco de filosofia política sabe que não há nada mais próximo do que democracia cristã e social-democracia, mas eles não se entendiam na Alemanha. O que o parlamentarismo permitiu? Que esses dois partidos formassem uma coalizão e que essa coalizão trabalhasse conteúdos programáticos. Vamos sentar na mesa, que tipo de políticas públicas nós queremos, que tipo de governo nós queremos, e se faz um projeto comum. Então, o parlamentarismo faz essa depuração ideológica, que eu acho que é riquíssimo na política, né? E pode contribuir seguramente. Bem, agora, quanto à implantação do parlamentarismo, nós teríamos um mecanismo formal que eu até não simpatizo. Da mesma forma que um plebiscito, poderia ter uma emenda constitucional com referendo. Tá? Mas eu acho que eu prefiro pregar o parlamentarismo. Eu gostaria que ele fosse de baixo para cima. Mas na sociedade nossa, até com pouca cultura política, que é um dos temas que nós estamos debatendo aqui, é difícil convencer a riqueza e a importância do parlamentarismo, né? Inclusive, isso passaria por resgatar a história. Nós tivemos um parlamentarismo sui generis na época do Império, algo assim extraordinário, que seria um ensinamento pelo mundo, até que o positivismo, como racionalista que era, quis fazer tábula rasa da história e começar tudo do zero, copiando aquela Constituição americana, né? Até Estados Unidos do Brasil nós nos tornamos o que é um nome, que é uma excrescência, porque a nossa federação foi por segregação. Então não caberia Estados Unidos, porque não foram estados que se uniram como na América. A federação deles foi por congregação, a nossa foi por segregação. Tinha um estado unitário que as províncias transformaram em estado, foi dividido. Então, até o nome da república era um nome impróprio, né? Professor, hoje as pessoas elas acreditam muito no indivíduo, né? E acabam sempre ressaltando isso, o voto na pessoa. Perfeito. E sempre secundarizando a questão dos partidos. Se discute muito a reforma política, a fidelização, voto em lista. O senhor acha que é possível, com todos esses, né, essas dificuldades que nós vivemos hoje na cena pública, de se avançar um pouco, pelo menos, com a reforma política? Seguramente. Inclusive, algumas medidas eu acho que já melhoram o quadro político. Essa questão da fidelidade, por exemplo, é importantíssima. Tem que deixar claro que o mandato não pertence ao indivíduo, pertence ao partido, porque vários que ficaram lá atrás na suplência colaboraram com a devida proporção para que aquele que ficou e se tornou mais votado entrasse na cadeira. A cadeira pertence a todos que lutaram por ela. Alguém chegou na frente, né? E isso foi muito importante porque moralizou. Não pode ser uma coisa muito rígida, muito seca. Nós tivemos agora um candidato que quis mudar de partido porque achou que o partido não dava mais espaço para ele, pôde discutir isso judicialmente, foi negado, infelizmente, porque eu acho que ele poderia até ter mudado, na minha opinião. Nem conheço ele pessoalmente, mas acompanho pela mídia. E eu acho que o judiciário abre essas portas para que, no caso concreto, essa fidelidade seja julgada ou não. Teve um partido agora, por exemplo, no último dia 27, que puniu 2 deputados federais porque eles eram contra o aborto. E um desses deputados, ele recebeu uma pena severíssima, ele é um deputado bem votado, de 1 ano de suspensão dos direitos partidários, nem votar nem ser votado. Significa que na próxima convenção ele não teria vaga para concorrer à Câmara. E o partido, num dos seus artigos, diz que é a favor da liberdade de crença, de opinião, etc, etc. Como esses deputados faziam parte de movimentos de defesa da vida e lutavam contra o aborto, foram silenciados pelo partido. Esse é um exemplo típico de alguém que não pode ficar mais na sua agremiação e que a justiça, então, tem que acolher essa excepcional
mudança de quadro partidário e tal. Mas eu acredito que a fidelidade é uma coisa importantíssima, importantíssima. E o senhor acha que é possível avançar apesar desta agenda, aí nós temos já um quadro eleitoral, já a proximidade das eleições do ano que vem? Não, em breve não. O máximo que nós vamos ter é esse tipo de ajuste feito pelo judiciário. Eu não imagino a legislação mudando grande coisa, porque já está no jogo e é complicado mudar as regras do jogo durante o jogo, né? O Al Gore não se elegeu, um dos motivos, e aliás nem tentou reeleição, é que se queimou. Aquele sistema americano complexo, confuso, mas se queimou porque ficou criticando as regras do jogo depois do jogo. E quem conhece um pouco a opinião pública americana, já que o nosso tema aqui é a opinião pública, sabe que Al Gore, com todo o prestígio que ele teve, com o documentário que ele lançou, ele não conseguiu resgatar totalmente por um motivo muito simples. Ele não respeitou as instituições e criticou as regras do jogo depois do jogo concluído, né? Professor, o senhor mencionou a questão da opinião pública, né? E, obviamente, hoje, na sociedade moderna, sociedade de massas, os meios eletrônicos, a própria televisão, tem um papel decisivo para a formação. O jornalismo brasileiro ele tem sempre uma busca do fenômeno, né? O aspecto negativo, sempre Claro. ele tem a primazia sobre o positivo. E uma ação, às vezes, muito fragmentária, né? Apenas o fragmento. Como é que o senhor vê, para nós concluirmos, essa questão do papel da mídia na formação da opinião pública? Acho que quem vai realizar um papel fundamental é a internet. A internet é um dos espaços mais democráticos que existe. Se eu digito meu nome na internet, eu já vejo gente falando mal de mim, gente que gosta, gente que não gosta, gente que mente ao meu respeito, por exemplo, que diz o que eu não disse. É um espaço democrático. Às vezes ofensas, dependendo do grau de ofensa, tu pensa duas vezes se vai tomar alguma medida judicial. Até agora eu não tomei nenhuma, por exemplo. Mas porque eu acho que a internet é esse espaço rico que ajuda a formar opinião, porque tu podes ter o contraditório, tu pode buscar os fundamentos. E eu acho que a mídia eletrônica está começando, na questão da opinião pública, formar e informar muito melhor do que a mídia que nós já conhecemos, essa mídia formal, digamos assim, porque nós sabemos que são empresas, né, e que têm interesses também. A gente acredita que no Brasil existe uma imprensa livre, mas a gente não acredita numa imprensa neutra, né? Eu acho que nenhuma pessoa com mínima inteligência acredita numa imprensa neutra e totalmente imparcial. Aliás, eu já vi nomes de jornais aí chamados ou imparcial, que na filosofia a gente chama de contradição em termos, né? Jornal imparcial é como gelo quente, é algo que não existe, né? Não existe. Queremos, então, aqui agradecer a presença do professor, doutor em Filosofia e Direito, Vambert Gomes de Lourenço, no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, a honra é minha. Muito obrigado. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Até lá!